Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso encontro virtual. Hoje nós vamos ter a nossa quarta aula. Peço a compreensão de todos que nós estamos em momento de adaptação dessa nova metodologia. Então, pessoal, retomando um pouco a nossa aula passada, nós tivemos um foco em entender um pouco sobre os aspectos fisiológicos da produção de leite. Então, a gente trabalhou eventos fisiológicos da lactação, estrutura da glândula mamária e a secreção do leite. Foi passado um questionário para vocês, né, a respeito dos principais eventos que acontecem e o que vai acontecer, gente? Como é que a gente vai trabalhar essas questões? Eu vou enviar para vocês áudios por questões que foi passado na aula passada. E assim, eu peço para vocês não se preocuparem tanto do assunto passado em em decorar a questão dos hormônios, porque não é esse o objetivo, né? Não precisa ter tudo decorado. O objetivo é entender, né, um pouco sobre a questão da fisiologia. Nós não precisamos aqui fazer um decoreba a respeito desses hormônios. Então, vamos dar início à nossa aula, a de hoje. Então, hoje, gente, nós vamos falar sobre como fazer um programa de saúde populacional de bovinos de leite. Então, a gente vai falar sobre considerações gerais de um bom programa, assim como no final dessa aula, a gente tem que tentar responder a seguinte pergunta, né? Como é que a gente faz para promover a saúde do rebanho, considerando as 3 diferentes fases de vida que temos dentro de uma propriedade, sendo elas a fase de cria, que é a fase das bezerras, a fase de recria, que são as novilhas, e a fase adulta, que são as vacas. Existem 2 pontos-chave para um bom programa de saúde, pessoal. O primeiro deles é priorizar a prevenção dos problemas. Então, agir sempre tomando medidas preventivas. E o segundo ponto-chave é através da percepção. Quanto mais rápido você entender o que um problema está acontecendo, a velocidade de você reconhecer esse problema e tomar as medidas rapidamente, isso faz com que você resolva o problema de forma mais eficaz. E aí a gente tem que pensar no seguinte, que o problema sanitário, quando ele está instalado, a tendência é que ele tenha um custo maior. Então, é muito melhor você trabalhar com a prevenção. E quando a gente fala da prevenção, a gente tem que pensar, né, para todos os animais, para todas as categorias, né? Um erro muito comum dentro dos sistemas, né, é priorizar a saúde das vacas, né? Por quê? Porque são os animais, né, que garantem a receita na maioria das vezes, são os animais que garantem a receita da fazenda, né, que é a produção de leite. Então, o foco é muito grande nas vacas e as fases de bezerra e novilha, né, elas tendem a ser negligenciadas. Mas o que a gente não pode esquecer aqui é que a bezerra e a novilha, né, elas estão sendo preparadas para ser a nossa vaca de reposição. Então, a gente precisa sim investir um tempo nisso e cuidado de recursos. Aí, gente, o que a gente tem que ter também em mente é que é necessário que a fazenda crie registros, né? Então, para a gente poder entender historicamente quais são os problemas que vem acometendo, qual que é o período do ano, como é que, se existe uma tendência, como é que a gente pode prevenir isso, né? Então, a gente precisa criar esses registros. Eles são extremamente necessários. Registro de questão de quais são as doenças que estão acometendo, o que está causando morte. Tudo precisa ser devidamente anotado, essas informações. Bom, então a gente vai falar sobre cada fase do sistema especificamente, tá? Então vamos começar pela fase de cria, gente. Essa fase, ela dura mais ou menos entre o nascimento e de 60 a 70 dias. O que é importante a gente considerar? Primeiramente, é necessário haver um planejamento. Então,
de acordo com a questão lá de registro, que nós falamos anteriormente que é necessário criar, o que a gente parte daí? Nós temos que ter uma previsão de partos e, a partir daí, fazer um planejamento de quantos animais vão nascer por mês e como é que a gente vai fazer para adequar a questão de alimentos e instalações necessárias para esses animais novos. Além, gente, a gente tem que pensar no treinamento do funcionário, né? Porque as pessoas que vão lidar diretamente ali, né, dentro da fazenda, elas têm que ter ali um cuidado neonatal, tem que saber lidar com as situações, porque esse é um período muito crítico, né? E crítico em que sentido, né? O cuidado neonatal e a gente tem que ter uma higiene ali rigorosa, nós temos que ter pessoas que tenham essa capacidade de lidar melhor com essa fase de vida, né? Uma coisa que a gente vê que é muito comum, né, nas fazendas, assim, é que se coloquem. Geralmente as mulheres são as responsáveis por estar trabalhando, né, na maternidade, alimentação de bezerras, né, por terem a característica de ser mais pacientes, né, mas isso não é uma regra, né. A regra é que a gente tem ali as pessoas costumam colocar as mulheres, né, mas não é questão de ser mulher, é questão de que você precisa de achar um funcionário que seja, que tenha esse olhar mais maternal, que a gente consiga, que tenha uma paciência, né? E que seja cauteloso em lidar com esses animais, né? Qual que é a meta que a gente tem, né? O nosso objetivo primeiro é manter a imunidade dos animais alta, elevada, para eles não adoecerem. E daí a gente tem que pensar o seguinte, que é como meta, né? Ter mortalidade inferior a 3%. Esses animais, eles precisam ter ali uma capacidade de ingerir alimentos e ter ali um alto consumo de ração no desmame, nos 60 dias, de preferência 60 dias. E e dobrar o peso ao nascer também na 8ª semana. Esse é o outro importante. Então a gente vamos olhar aqui para uma maternidade, né? Nós temos duas situações aqui que a gente tem que observar as principais diferenças, né? O que a gente tem que evitar aqui na situação 1, né? Como a gente pode ver na foto, né? A maternidade, né? O tipo de piso tem bastante lama, provavelmente está um lugar escorregadio, o que pode aqui dificultar que o animal consiga se levantar, né? Que a bezerra se levante e consiga começar a ingerir o colostro. Além de aqui é um lugar que já pode estar contaminado, a gente não sabe quais são os agentes que estão presentes ali, né? Certamente aquele animal que ainda não tem nenhuma imunidade, não é interessante que ele esteja logo o contato imediato com lama, né? Então, além de que aqui o animal tende a se levantar, né? Ele pode correr o risco de ter fraturas também, né? Então, o que a gente precisa pensar? Em ter um local, uma limpeza, né? E que facilite também a questão que o animal consiga se levantar. E observar ali, né, além do ambiente, a gente tem que também estar observando como é que o comportamento da vaca está sendo com essa bezerra, né? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, que os animais, no período intrauterino, né, eles respiravam via cordão umbilical. E agora eles precisam fazer a ativação, né, dos pulmões, da sua função respiratória. Então, é necessário aqui que ocorra a massagem, né, que a vaca faz no ato de limpar, e eles começam a fazer uma limpeza das vias aéreas para poder assim ativar, né, a sua respiração. Então, são dois pontos bem importantes, é olhar o local e olhar como é que está sendo a ação da vaca. Então, os principais cuidados, né, os cuidados iniciais. Primeiramente, o colostro, né, gente? Que o colostro ele tem que ser ali, a gente tem que garantir uma ingestão dele, principalmente nas 6 primeiras horas de preferência, porque é quando os animais têm a capacidade máxima, né, de absorver os nutrientes pelos intestinos. Então, a gente precisa garantir que essa absorção ela ocorra o mais rápido possível, né? Outro cuidado, cura do umbigo, que precisa ser feito ali nos próximos 3 dias, dependendo de cada situação. Nós vamos mostrar algumas aqui, mais fotos depois, né?
Outro cuidado necessário também, que pode ser feito logo no início, no primeiro dia, é verificar se esse animal nasceu com uma glândula, com um teto extranumérico, né? Porque isso é uma coisa bem comum, às vezes de acontecer que o animal nasce com uma tetinha extra, né? E aí o que faz? A coisa mais fácil do mundo é ali no primeiro dia, né? Que ele ainda não tem ali uma vascularização, então a gente pode só fazer um corte ali com uma tesoura claro limpa e para que esse pequeno corte ele pode evitar vários outros problemas depois, que aquela teta que fica ali, ela inclusive pode vir a se contaminar com um agente para causar mastite. Então é melhor já resolver o problema no primeiro dia de vida. E qual que é a melhor forma da gente estar ministrando o colostro, né, para os animais, né? Então existem duas situações assim, né, que a gente pode observar a questão se o animal ele tem a capacidade de fazer essa ingestão sozinha, né? Como é que é o vigor desse animal? Se ele vai garantir, se ele vai tomar a quantidade correta de colostro, né? E depende também do temperamento da vaca. Então, muitas propriedades, em virtude de que a gente às vezes não, para garantir mesmo que o animal vai ingerir a quantidade de colostro nas primeiras horas de vida, muitos optam por fazer o manejo de retirar o colostro, ordenha a vaca, leva numa madeira e dá para o animal, né? Que essa é uma maneira de você ter certeza de que o animal ingeriu a quantidade correta. Então, além de garantir que o animal tome nas primeiras horas, é importante também verificar a quantidade. Então, existe uma recomendação de que se faça nas primeiras 2 horas de 1 a 3 litros e que após 12 horas ele tem que ter ingerido mais ou menos 10% do peso corporal, né? Em que a gente pode também pensar num cálculo na primeira 24 horas de 100 ml para cada quilo de peso vivo. É mais ou menos isso ali que a gente pode pensar. Daí, gente, pensando na questão da cura do umbigo, né? Esse manejo, ele tem o seguinte princípio, né? Que a gente faça uma cicatrização correta, né? E que a gente evite ali a questão das onfaloflebites, né? As onfalopatias. Então, a gente tem que pensar o seguinte, que o umbigo, ele só deve ser cortado se ele tiver ali um comprimento maior de que 15 centímetros, né? E além de que a gente tem que estar pensando em utilizar um produto que tenha uma ação cicatrizante, pode também usar a questão de repelente para não dar bicheira, né? E é importante verificar também a questão de trocar essa solução, né? Porque a gente pode estar contaminando, né? Um animal e o outro, né? A gente não é uma coisa muito higiênica, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, né? E sempre o cuidado do manejo, né? Não esse manejo de às vezes você deitar o animal, jogar no chão. Lembra, é um animal novo, é um animal que ainda tem uma questão delicada, né? Então a gente tem que ter uma certa delicadeza ali para lidar com isso também, né? Não pode jogar o animal no chão de qualquer jeito, porque a gente pode estar até fazendo um machucado no animal. Aí, gente, feito, né, dado o colostro, curou o umbigo, então a gente tem que pensar no local que esse animal vai ficar, né? Sempre priorizando um local que seja limpo, que a gente pode pensar em facilitar a questão de limpeza, né? Então, nessas fotos aqui que tá no slide, né, a gente pode pensar o seguinte, né? O que a gente pode ver? Que essas casinhas, elas têm uma facilidade, a questão de se você tiver espaço dentro da propriedade, você pode estar fazendo uma rotação, né, do local. Pode estar afastando essa casa para outras regiões que estejam mais limpas, com menos lama, tudo isso a gente tem que verificar, né? Se tem espaço. E aí sempre priorizar a questão do bem-estar do animal, né? Se o animal ali, esse tipo de instalação ele tem um aspecto bem positivo que o animal já vai tendo contato ali com a terra, então ele tem um efeito na questão da imunidade. Se você prender os animais e não deixar ele com contato com a terra, depois quando ele sair dos 60 a 70 dias, ele vai
entrar em contato com aquilo, né? Então, pode ser, aqui a gente tem essa vantagem. Mas que tem que prestar muita atenção quando os animais são criados assim é a questão da corrente de ar, né? Porque esses animais ainda bem jovens, né, eles têm uma tendência muito grande em ter hipotermia, né? Então, sempre cuidar essa questão da corrente de ar. E o que garante, gente, mesmo um bom sucesso, né, da criação desses animais é você ter um manejo para maximizar a imunidade desses animais. Então, fazer o fornecimento lá do colostro corretamente, manter esses animais ali numa boa instalação, que seja limpa, né? Isso tudo vai garantir uma imunidade. E essa imunidade é tão importante porque a gente tem os dois principais problemas para essa fase de animais, é a diarreia e a pneumonia. Então é isso que a gente precisa evitar, né? Principalmente. Então, gente, agora a gente vai falar de uma sequência ali, né? Fazendo um checklist das atividades que um bom programa de saúde deve contemplar, né? Pode e deve contemplar. Então, garantir o fornecimento do leite, né? Geralmente, como é que é feito isso? Geralmente se faz 4 litros de leite por dia, né? Faz 2 de manhã e 2 de tarde. E aí os animais também, a gente tem que pensar em dar, em oferecer já na primeira semana, já tentar introduzir ali o feno e também a ração peletizada, para os animais eles irem, são animais extremamente curiosos, né? Então, eles vão tendo contato ali, primeiramente, com esses novos alimentos, né? Não que eles já vão começar a comer na primeira semana, né? A intenção é quanto mais cedo, melhor, né? Esse outro sistema aqui da foto, né? É um sistema que é chamado de bezerreiro, né? Terneireira também. Aqui, esses animais, eles estão sendo criados, né? Nesse local. Eles estão sendo criados sem um contato com a terra, né? Diferente da outra foto que tinha. Esses aqui eles são mantidos até 60 a 70 dias nesse sistema. E com relação, gente, à forma de fornecer esse leite para os animais, né? Tem muitas polêmicas aí. Tem questão assim, a gente se pergunta, né? Qual que é a melhor forma de fornecer esse leite? É através de balde? É fazer com que os animais ingiram o leite diretamente no balde? Ou dar mamadeira? Ou então aquele balde que tem o bico, né, da mamadeira? Tem tudo isso. Então, existem essas polêmicas, né? Mas o que a gente tem que pensar é que a melhor maneira de fornecer o leite é a maneira que as pessoas consigam fazer da forma mais correta possível, principalmente com relação à higiene, né? Então, a gente tem que prevenir isso aí. Quanto mais higiene a gente tiver nessa etapa, melhor. Porque menor a chance do animal vir a se acometer de uma diarreia ou uma pneumonia, né? Por estar utilizando um utensílio contaminado. Então, a gente tem que pensar nisso principalmente, né? A polêmica aqui é que a gente teria... alguns estudos falam, né, que os animais que tomam leite no balde, eles saem mais independentes, eles têm uma tendência a comer melhor a ração, a aceitar melhor o próximo manejo, né? Mas também há a polêmica da questão do fechamento da goteira esofágica, né? Então, qual seria a posição que estaria sendo mais seguro, né? Porque a gente tem que fazer com que esse leite ele não vá para o rumen, né? Que ele tem que ir direto para o abomácio, porque aqui nessa fase do animal, né? Ele ainda não tem, ele ainda está em fase, né? Ele é um pré-ruminante, né? Então ele tá, à medida que ele vai entrando em contato com o feno, que vai passando as semanas, aí ele vai sim ativar a sua função de ruminante. Mas enquanto ele está nessa fase de leitamento, a gente tem que garantir que o leite ele vá direto para o abomácio, né? Porque é lá que vai ocorrer a digestão das proteínas do leite. Então, além de que a gente tem que garantir o aleitamento correto, né, da melhor forma possível ali, forma mais higiênica, a gente tem outras atividades que podem ser interessantes, né, para se implementar dentro de um programa. Qual que são elas? É checar a consistência das fezes, isso diariamente, para ver a questão dos animais estão com diarreia ou não, né? Checar o umbigo para ver se o umbigo se deu bicheira, se tem que se reforçar ali
algum agente que repele insetos, se tem inflamação. Tem que olhar tudo isso. Olhar se tem secreção nasal, que pode estar indicando o início de alguma pneumonia, né? Tem um manejo que é feito em alguns locais, né? Mas isso aí não é para... É para um local onde tenha, talvez, assim, pessoas que sejam bem especializadas em estar cuidando desses animais, né? Que é a questão de você escovar os animais durante a mamada, né? E a teoria disso é que através dessa questão de você passar a escova ali, você está imitando o comportamento da vaca que está lambendo o bezerro enquanto ele mama, né? O que tem que ter o cuidado ali? A questão se você está usando a escova num animal e esse animal está com diarreia e passar para o outro. Então, evitar essa contaminação, né? A gente tem que pensar nisso, que é muito importante. Esses animais ali, gente, quando a gente vai pensar ali no final, que a gente vai desmamar com 60, 70 dias, o que a gente tem que ter em mente? A gente tem que garantir as vacinações. Então, em muitos estados, né, a gente faz a vacinação da brucelose de 3 a 8 meses de idade. Aí, os animais, à medida que vai passando os meses, né, eles vão precisar de ter uma imunidade ativa, né? Então, como é que a gente garante essa imunidade ativa? Principalmente em função dos principais da questão das IBRs e do BVD, né? A gente tem que garantir uma vacinação ali para eles, né? Quando eles estiverem para desmamar. A outra coisa importante é a gente fazer a vermifugação desses animais, que depende muito também da região, né? Qual que é a estação do ano, mas a partir de 3 meses também a gente pode pensar, né? Em estar vermifugando esses animais e a questão da vermifugação é muito particular, né? Também, sobre o calendário de vacina, a mesma coisa. Aqui são sugestões, né? Que a partir de 3 meses você começa a vermifugar. E esses animais, os mais jovens, eles são os mais que estão mais sujeitos, né? A ter as infestações. Uma coisa importante, gente, é que o estado, né, de Santa Catarina, ele tem bastante propriedades que são certificadas, né, livre de brucelose e tuberculose, né? Então, em função disso, né, ao longo do tempo, ele tem um índice muito baixo de brucelose e tuberculose na região. Então, para a questão da vacina para brucelose, no estado de Santa Catarina, a gente não pode utilizar a vacina de brucelose RB19, né? A gente tem que usar a RB51, porque essa é devido a não ter muitos casos, né? Só se faz a vacina de brucelose onde houve foco da doença. Pessoal, nessa foto aqui, eu trouxe para vocês com uma curiosidade, né? Porque eu tive essa oportunidade, durante o meu doutorado, de visitar os sistemas de produção de leite na Califórnia. E olha a diferença, gente, olha a dimensão desse tipo de sistema, né? Um sistema muito intensivo, né? E lá, essa maneira que é muito comum de se fazer essa criação de bezerras. A característica principal deles ali, né, que eles tentam fazer um manejo de concentrar, como são muitos animais, né, eles tentam concentrar os partos. Então eles fazem assim, com janeiro, fevereiro e maio são os meses onde mais ocorrem partos de animais. Daí, pessoal, a segunda fase do nosso programa de saúde, né, a gente pensa na questão da recria, né? Então, esses animais, eles, depois do desmame, né, quando que começa, né? Do desmame até o primeiro parto. E o que chama muita atenção é que o custo dessa fase, ele basicamente é 70% a alimentação. O objetivo dessa fase de recria, né, é ter os animais mais saudáveis possíveis, né, para que a gente produza vacas excelentes no futuro. Então, meta desse programa, né, um ganho de peso controlado, a gente pensa em 600 a 800 gramas por dia. Claro que isso também depende da questão da raça que você está utilizando.
E o objetivo, né? Como a gente já viu um pouco na aula passada, a questão do desenvolvimento da glândula mamária, né? A gente precisa fazer com que esse desenvolvimento, né, ele não seja preenchido com uma quantidade de gordura excessiva, né? Porque isso vai prejudicar as futuras lactação. Então, essa fase a gente tem que pensar, desenvolve glândula mamária, ao mesmo tempo que a gente faz um estímulo do trato digestivo do animal. A gente quer um animal aqui que ele tenha uma capacidade ruminal grande de receber bastante alimento, né? Além de metas reprodutivas, né? Que seria inseminar os animais ali com uma idade de 14 a 16 meses. Tem gente que insemina mais cedo também, que consegue adiantar um pouco, mas seria uma média interessante, né? 14 a 16 meses, primeira inseminação, para fazer ali, tentar o primeiro parto aos 24 meses. Então, o desafio dessa fase é esse, gente, é o animal crescer saudável, não depositando gordura na glândula mamária, parir com 24 meses e o principalmente aqui que a gente tem que ver é que quando a gente vai inseminar esse animal, mais futuramente a questão energética dele, ele vai estar bem desafiado, né? Porque ao mesmo tempo em que ele está ainda em desenvolvimento corporal, né? Porque o animal já está em crescimento, ele também já está ali tendo uma gestação. Então, as primíparas são animais que têm bastante exigência nutricional, né? Em virtude de ter que suprir tanto a exigência do crescimento quanto a da gestação e para a futura lactação. Então, esse é um ponto crítico. E para esses animais, os cuidados, assim, o que a gente precisa ter sempre atenção são para a possibilidade de acontecer as doenças do carrapato, a tristeza parasitária bovina, né? As verminoses, como um todo, podem também acometer esses animais, o que é muito ruim porque um animal com verminose, às vezes ele apresenta aquele subdesenvolvimento, né? Então, a gente não consegue ver o animal ali a responder à alimentação, né? O animal não engorda. Então, tudo isso a gente tem que ver com cuidado, né? E principalmente animais que não conseguem emprenhar, né? Observar como é que a gente está fazendo o manejo também das doenças virais que podem afetar a reprodução, né? Em especial, a gente tem que pensar no herpes vírus bovinos, nos vírus também que causam diarreia viral bovina, que também afeta a reprodução, e também leptospirose, né? São as principais. Então, para checklist de atividades desse programa é o cuidado com a alimentação, né? Dar uma ração ali para os animais, com que os animais eles têm que ter essa capacidade de ingerir bastante ração, no sentido de já aceitar a ração, né? Que a gente tem esse desafio ali do animal desmamou e aí ele precisa ter a capacidade de comer também, de estar ingerindo a ração, para a gente não ter uma perda de peso muito acentuada, né? Então, é uma fase de adaptação, né? Principalmente a ração. Qual que é a função principal da ração? É fazer o estímulo das papilas ruminais, né? Que as papilas ruminais, elas são as que vão absorver os ácidos graxos voláteis, né? Que vão ser originados a partir da degradação da ração. Então, isso é muito importante. Então, a gente tem que pensar, né? A ração, qual que é a função dela? O estímulo para a papila ruminal, para desenvolver a papila, para a gente posteriormente não ter o acúmulo de ácidos graxos voláteis no rumen, né? Para a gente não ter a questão de acidoses aí, para evitar, né? E o consumo de forragem, qual que é a função dele? É fazer com que os animais consigam distender a capacidade ruminal deles. Então, aqui é essa a função do consumo das forragens, principalmente, né? Aí, pensando na questão das vacinas, né? A febre aftosa é uma vacina que ela é obrigatória em vários estados do Brasil, né? Em Santa Catarina não é obrigatória, né? A gente não faz aqui. E o Paraná, se eu não me engano, também fechou ano passado, ele também
não precisa mais da vacina, assim como tem uma expectativa que o Rio Grande do Sul também não precise mais fazer a vacinação, né? O que vai estimular a questão de movimentação dos animais nesses estados, né? Mas nos estados que precisam, então, qual que é as vacinações que as novilhas precisam fazer, né? Os animais como um todo. A vacina da febre aftosa 2 vezes por ano é obrigatória. O IBR e o BVD também não é obrigatório, mas são vacinas que fazem o quê? Que mantêm a imunidade ativa dos animais, né? Então, geralmente é uma vacina múltipla, né? Que ela tá ali combatendo tanto o IBR, BVD quanto o lepto, né? E aí a função delas principalmente é dar esse suporte na parte reprodutiva dos animais. Outra vacina que não é obrigatória, mas também tem se tornado muito relevante é a vacina da raiva. E a raiva é uma coisa que sempre ocorreu, né? Mas teve um tempo que não ocorria tantos casos, mas ultimamente, gente, essa vacina ela tem sido necessária em algumas regiões, né? A gente pode ver, pode procurar na questão nos sites de defesa sanitária, sempre tem quantos casos estão sendo notificados por regiões e ela aparece bastante. Então, é importante ter essa vacina. É uma prevenção, né? E aí, a vermifugação, né, também é uma questão, uma rotina dentro do manejo. Geralmente, a gente pode fazer a cada 4 meses ou conforme a necessidade. Assim também, gente, a prevenção, né, dos ectoparasitas, né, que geralmente é feito nos estados onde tem as estações definidas do ano, né? Quando começa a esquentar, é o momento que a gente tem que começar a a entrar com a ação desses carrapaticidas, né? Porque se a gente começar, quanto antes a gente começar se a gente vai fazer o uso de carrapaticida, se a gente começa logo no início, a gente faz com que o controle seja mais eficaz, né? Porque esses carrapatos que aparecem na primavera, eles provavelmente são aqueles do ano passado, então, que sobreviveram ali, né? E a gente está precisando agora controlar essa população para que não aumente desenfreadamente ali quando começa o verão. Que esse é o principal erro, né? Eu sei que isso aqui é bem comum, mas é um erro bem comum mesmo, é a questão de só começar a fazer o uso de carrapaticida quando o problema estoura, quando está cheio de teleógeno e ali já é o verãozão. Aí você tem uma população muito maior e fica mais complicado de controlar. Então, por isso que no final da primavera é um período interessante de começar. E chegando na fase adulta do animal, né, o objetivo dessa fase, né, é que a gente consiga os animais o mais longevos possíveis, né, e que sejam saudáveis e que tenham uma boa produção de leite. Então, o que se pensa assim, né, que uma meta de um bom programa, né, que a gente consiga ter um animal que ele seja capaz de produzir saudavelmente no mínimo 3 lactações, né, mínimo. O que isso aí em muitos sistemas de leite é um desafio, né? Minha própria experiência que eu tive dentro da Califórnia, que é um local que eles trabalham muito intensivamente, mas a questão da longevidade desses animais lá não é muito interessante. Tem muito animal de primeiro e segundo parto ali, no segundo parto já está sendo descartado, né? Por doenças reprodutivas, por vários problemas. Então, isso é muito, muito importante. Aí, outra questão, gente, a gente tem que ter uma vaca que ela tenha uma boa produção de colostro, que essa vaca também ela seja saudável na questão de combater, de ter uma função imunológica boa. Por quê? Porque ao longo da vida produtiva desse animal, a gente vai ver que o período do pós-parto é um período muito complicado, muito delicado fisiologicamente para os animais. Então, é necessário que eles possuam um sistema imunológico ativo, né, para não adoecer tanto. E para se adoecer, que vão adoecer,
que se recuperem rápido, né? E que eles tenham também a questão da reprodução, né? Que são animais que consigam fazer um retorno ao ciclo reprodutivo, né? Então, pensem só, gente, olhando aqui para o nosso esquema, né? A gente tem ali, o animal veio da recria, então a gente tinha uma novilha, a gente emprenhou essa novilha ali teve seu primeiro parto, né? Ela virou uma primípara. Aí, entre um parto e outro, né, a gente tem um período de descanso dos animais, que a gente denomina de vaca seca, né, que são um período que ele é um intervalo entre uma lactação e outra, né? Então, entre a vaca ser primípara e mutípara, ela teve ali o seu momento ali de 2 meses, que é a vaca seca, antes do parto, né? E assim né, vai passando, né? O terceiro parto, o quarto, e a gente precisa no mínimo 3 para que esse número ele é estimado assim para que seja rentável, né, para o sistema. Então, falando mais desse período de vaca seca, né? O que é isso, gente? É nada mais do que um descanso de uma lactação e outra. O objetivo é fazer regeneração da glândula mamária. E qual que é o grande benefício de você também repousar a glândula mamária? Você ganha em produção lá na frente, né? Além de que você faz ali também uma questão de uma reserva, né? De que o colostro ele tende a ser de melhor qualidade se a gente respeita esse período para ter um acúmulo de anticorpos, né? Esse período é interessante também para fazer o ajuste do peso dos animais. Então, animais que estão muito, muito gordos, animais que são muito magros, a gente precisa pensar num score de condição corporal ideal para esse animal ter ali uma boa recuperação no pós-parto dele, né? Então, a gente pode pensar num manejo específico para essa etapa. Aí, dentro de cada propriedade, vai ter o seu protocolo, né? Existem várias maneiras da gente pensar em fazer um protocolo de vaca seca, mas algumas atividades, elas são bem frequentes, são bem comuns como um todo, né? E o que vai ser feito nesse período? Primeiramente, a questão de quando a gente faz a secagem do animal, a gente tem que pensar num momento de prevenir, de pensar lá na próxima lactação, pensar como é que eu posso prevenir futuros problemas de mastite. Aí, para isso, gente, é muito feita uma rotina bem estabelecida que se faça, né, uma aplicação de antibiótico intramamário com a função de prevenir, né? E às vezes, principalmente se esse animal ele já teve um histórico também de ter tido mastite na lactação passada, né? Existe também, gente, dependendo do produto que você utiliza aqui, né? Existem produtos que eles têm uma ação combinada, né? Tanto antibiótico quanto eles também são um agente selante. Qual que é a importância desse agente selante, né? Esse agente selante, ele nada mais vai fazer do que um tampão de queratina ali para fazer o que? Um fechamento do canal ali do teto, né? E isso ali, ele dependendo do selante, ele tem a tendência o quê? De fazer rapidamente esse fechamento, né? Para quê? Porque esse animal, quando a gente está secando ele, a gente vai colocar ele geralmente numa pastagem, se o animal antes era confinado, né? Então, o que é importante aqui é a gente fechando o canal do teto, a gente está dificultando também a entrada de agentes ali que podem ser causadores de mastite na nossa próxima lactação, né? Aí essa é a importância, né? Então tem esses produtos ali que a gente pode estar utilizando. Além, gente, de que a aplicação de carrapaticida ali também é um momento que geralmente é feito, que se o animal está indo para campo, né? É importante a gente fazer um carrapaticida, se é o caso na região, né? A questão das vacinações de clostridiose, né, as principais. Então, a gente precisa pensar também, né, porque são animais que eles vão, lá na frente, podem estar sujeitos a ter problemas com clostrídio, né? Então, é interessante fazer também, é legal, além de fazer uma revisão também nos problemas, nas patas dos animais, né? E para evitar os problemas de claudicação futuro. Então, dependendo de cada fazenda, existe uma ordem para isso ser feito, né? Existe todo um protocolo que é interessante se manter ali
sequência e um cuidado com esses animais, né? Aí pensar qual é o local que eles vão ficar, né? Porque também não é simplesmente, eu vou secar a vaca e deixei ela lá no campo e esqueci dela e nunca mais fui lá olhar, né? Tem que ter um cuidado. Tem que pensar onde é que a gente vai colocar esses animais para promover, para garantir esse descanso, né? Promover que ele, garantir que eles vão ser bem alimentados, que eles vão estar num local sombreado, principalmente, porque vaca de leite, né, principalmente as raças mais especializadas, elas sofrem muito com altas temperaturas também, né? E essa mudança de ambiente, se um animal antes estava confinado e agora vai para pastejo também, o animal vai passar mais calor. Tudo isso tem que se pensar, né? Para minimizar o estresse ali do animal. E pensar principalmente nesse cuidado, né? Porque esse animal futuramente ele vai passar por o período mais crítico da lactação, né? Que também é chamado período de transição, que são as 3 semanas antes do parto e as 3 semanas depois do parto. E por que esse período ele é tão crítico? Ele é crítico porque o animal ele tem ali uma mudança, está acontecendo uma mudança fisiológica bem grande nele, né? Porque ele já está se preparando para o parto, se preparando para a próxima lactação. Então, o animal ele tem também um aumento de exigência de energia muito grande, então ele precisa de um alimento muito bom, né? Só que ao mesmo tempo que o animal ele aumenta a demanda dele por comida boa, por energia, acontece uma questão fisiológica de espaço, né? Que à medida que a gestação avança, ela vai comprimindo o espaço físico do rumen, e isso faz com que o animal diminua o consumo de matéria seca. Então, é inevitável que o animal ele entre em balanço energético negativo. O que é o balanço energético negativo? É justamente o animal precisar de mais energia, mas ele não consegue, né? Porque ele não consegue ter o espaço suficiente para ingerir. E muitas vezes, quando ele tem o espaço que ele tem, às vezes a alimentação não está tão adequada. Aí isso faz com que, né, a questão piore mais ainda. Se você tem pouco espaço e ainda não está dando um alimento de boa qualidade, isso vai aumentar esse balanço energético negativo, né? Que quando o animal a energia não está suficiente para manter, né, ele. E ele precisa se utilizar da própria reserva dele, do corpo, né, para poder suprir essa energia, porque via alimentação não está dando. E aí que os animais começam a emagrecer bastante, né? Principalmente quando é que os animais vão emagrecer? Do primeiro dia do parto ali, né? Nos primeiros 15 dias, 20 dias, dependendo do manejo que você faz, toda vaca vai emagrecer ali. Mas o que a gente quer aqui é minimizar esse efeito, né? Então, gente, os principais motivos, fatores para o balanço energético negativo ser tão acentuado é basicamente o rápido desenvolvimento da glândula mamária, né, em função da lactação que está chegando, e um rápido crescimento fetal, né. Combinado a isso, a gente tem também uma outra combinação de fatores, né, que são as alterações hormonais, as alterações metabólicas, a alteração do consumo alimentar, já que o animal não está consumindo o suficiente que ele precisa, além de que a gente tem uma atividade de neutrófilos e linfócitos também acentuada, né? E isso acaba deixando o animal num quadro de imunossupressão, que é muito comum também acontecer nas primeiras semanas após o parto. Aí, nesse contexto, gente, de intensa mobilização, né, de energia que o animal precisa para se manter, né? A gente tem também, devido à produção do colostro, o animal ele acaba mobilizando uma grande quantidade de cálcio também. E aí é muito comum, né, que os animais eles entrem em quadros de hipocalcemia, né? O que é importante a gente ver, né? Que devido a essa mobilização, o cálcio ele saiu um pouco mais, né, da corrente sanguínea,
para poder passar para o leite, né? E isso fez com que os animais houvesse um grande prejuízo de falta mesmo de cálcio para fazer as suas funções, né? Que é a função de contração, principalmente, né? Que são uma das principais. E também a função, tanto o cálcio também ele participa da função imunológica também. Então é bem importante. Aí, o que acontece? Uma questão da hipocalcemia, ela pode desencadear várias outras, que nem um efeito dominó mesmo. Então, assim, a gente tem a situação de hipocalcemia. Aí houve uma diminuição de contratilidade. Então, aí o animal, por redução da contratilidade, ele acaba retendo a placenta. Ele não consegue expelir, tem outros motivos também. Mas a hipocalcemia, ela também está relacionada a isso, né? Uma das explicações é que, devido a essa falta de contratilidade, o animal não consegue fazer a expulsão completa da placenta. Aí essa placenta fica ali um tempo e isso pode aumentar a chance aí da gente ter uma metrite. Aí, combinado a isso, a gente, se não, o animal ele está comendo pouco. Aí, se ele está comendo pouco, ele vai começar a utilizar da gordura corporal dele para poder gerar energia para ele passar por esse período. Então, quem que vai ser ativado? O fígado, ele vai ser muito utilizado para fazer a mobilização dos tecidos de gordura corporal, né? Para poder gerar energia para o animal, só que a consequência disso, né, é um pouco mais grave, porque o animal, utilizando mais a energia dele, mobilizando em grandes quantidades, a gente vai ter o animal entrando ali num quadro de cetose, que é quando o fígado está sobrecarregado, que ele começa a mobilizar muita gordura e a gente começa a ter um aumento de ácidos graxos não esterificados na corrente sanguínea. Combinado a isso, um animal que ele está comendo pouco, a questão do rumen, ele começa a parar. A gente pode ter um deslocamento de abomaso ali também, por falta de contratilidade, principalmente. Então, todos os problemas ali, tudo leva a crer, né, que a hipocalcemia, né, também ela tem a questão, também pode facilitar a entrada de um agente de mastite, também, e no fato dela diminuir também a função da resposta, né, imunológica do animal, ele fica mais suscetível a ter mastite. Então, a gente tem esse efeito em dominó ali, que é um pouco complexo, mas a gente vai trabalhar isso um pouco mais depois, em texto, né, para que a gente entenda melhor essa relação entre essas doenças. Para esse período, gente, de fase adulta, esse período de transição, né, existe aí uma série de coisas que a gente pode fazer para tentar amenizar esses problemas, né? O primeiro deles que eu coloquei aqui é fazer um aporte na dieta, né? Então, aumentar a densidade energética e proteica da dieta 21 dias antes do parto. Porque o que a gente pensa? Já que o animal está comendo pouco, pela capacidade física mesmo que está limitada, então a gente tem que garantir que esse pouco de alimento que entre, essa menor quantidade de alimento que vai entrar, ela seja mais rica, né? E aí tem as alternativas de fazer uma suplementação de dieta com gordura também, que também o pessoal tem bons resultados. Lembrando que tem uma quantidade, não é suplementação de dieta com gordura, mas existe sempre, você não pode ultrapassar 7% da dieta total, porque dieta com muita gordura também o animal não come, ele baixa o consumo, porque o animal não consegue mesmo ingerir muita gordura, a gente tem um efeito negativo, né? Outra medida, né, é fazer a utilização de fibras, para quê? Para estimular a questão da ruminação do animal, né? Porque um animal ali depois do parto, né, a gente tem que fazer o rumen trabalhar bem. E aí entra a questão, qual é a melhor fibra que a gente pode utilizar como uma forragem, né? Então, o interessante aqui é a gente é mesclar. Não colocar só fibra longa, porque senão o animal não vai comer. Então, o ideal é fazer mesclar longa, média e curta para que a gente consiga que ele coma todas de maneira homogênea.
Aí tem os aditivos também que prometem melhorar a eficiência animal, né? Tem vários produtos comerciais assim com essa proposta. Tem também numa medida de comportamento, observando o comportamento dos animais, né? Pensar assim, se eu coloco vaca multípara com primípara juntas, né? O que acontece? As primíparas, elas tendem a se alimentar menos, né? Porque dentro do comportamento animal existe ali a questão da competição. Então é interessante que os lotes sejam separados, lote de primípara, um lote de multípara. E respeitar sempre o tamanho do coxo, qual que é o espaçamento do coxo, a recomendação do coxo para cada categoria animal também. Aumentar a frequência de arraçoamento também. Se eu não tenho a questão de um coxo muito grande, então eu posso fazer com que pensando que o coxo é pequeno, que o espaço não é interessante, a gente pode aumentar a frequência para garantir que todos os animais vão se alimentar. Algumas outras medidas, pessoal, uso de niacina de 21 dias antes do parto até 30 dias de lactação. Então, tem resultados mostrando que pode prevenir a cetose, em função que ele vai diminuir a formação de ácidos graxos não esterificados. O propileno glicol, ele é uma fonte de energia, né, que é prontamente ali um aporte para a vaca, para ela, você administrando essa substância. O que acontece? Ele vai ser rapidamente convertido em glicose para o fígado e assim vai garantir um nível energético do animal, né? E aí o animal vai mobilizar menos, então isso é interessante. A avaliação do score de condição corporal, né? Utilizar ali um score de condição corporal tem um número que se fala até 3,5, que é, digamos assim, um animal ele não vai estar, né? Ele é um score de condição bom porque o animal muito gordo, a tendência é que ele vá mobilizar mais e mais a gordura. Então, a tendência dele ter cetose é muito grande. Então, o score de 3,5 ele está ideal tanto para o animal não cair muito no score, quanto para ele não mobilizar demais depois. Aí, utilizar tamponantes também, né, da fibra, ou utilizar uma fibra de boa qualidade para garantir que o animal, ao comer mais energia, para que ele não entre num quadro de acidose, né? A questão das dietas com sais aniônicos, né? Elas fazem a ação principal delas, né? É evitar, né, que os animais entrem em hipocalcemia. Então, como é essa ação da dieta aniônica? A dieta aniônica, né? Ela vai causar ali uma leve acidificação, né? Do pH sanguíneo quando os animais estão ali antes do parto, e isso vai fazer com que o corpo se prepare do animal, né, uma questão fisiológica e a resposta endócrina vai ser que o animal comece a mobilizar mais o cálcio ósseo para a corrente sanguínea, e aí faz com que depois do parto, com que ele não perca tanto cálcio e que ele não entre em hipocalcemia, ou que se ele entra, ele não entre em um quadro muito grande, né? Porque também tem muitas vacas que entram em hipocalcemia e a gente não vê a hipocalcemia clínica, né? O animal cair, a fraqueza, mas existem a questão dos animais que são subclínicos, né? E aqui a gente quer evitar isso também, porque a gente já viu que essa hipocalcemia, ela é a porta, né, de entrada para várias outras doenças. Um outro uso também, gente, é a questão dos antioxidantes, a vitamina E, o zinco, o cobre, o selênio, eles estão sendo indicados como uma questão de ajudar o organismo frente a uma resposta imune, né? E inflamação também. Então, a tendência é que eles combatam, né, os radicais livres, né? E com isso, os animais têm uma resposta melhor. Aí, gente, depois que a gente pensa no problema, né, nesses primeiros 21 dias depois do parto, que a gente tem que pensar em todo esse aporte ali, tomar as medidas necessárias para que o animal não entre em acidose, não entre em cetose e prevenir esses problemas, né? A gente também tem que pensar
em prevenir a mastite, né? A gente vai ter aula específica, quando a gente for falar de manejo de ordenha, de qualidade do leite, nós vamos entrar mais a fundo no tema de mastite. Mas hoje, o que a gente tem que pensar? Como parte de um programa de saúde, que a prevenção da mastite, a gente tem que ter duas frentes de ação. A gente tem que ter a frente de ação para atuar e prevenir a mastite clínica, e isso geralmente, como é que a gente faz esse reconhecimento da mastite clínica? É sempre através ali da utilização do teste da caneca, em que a gente despreza ali os 3 primeiros jatos de cada teto para ver se tem glumo, como é que tá, se tem alteração da cor do leite, se tá, além de observar também os tetos como um todo, a glândula mamária, se está vermelho, se está endurecido. Esse é a ação para a mastite clínica, é você perceber a alteração no leite. Mas o grande problema mesmo é o reconhecimento de casos subclínicos, porque no caso subclínico você não tem alteração no leite, porém você tem um leite com uma alta contagem de células somáticas, o que mais lá na frente a gente vai entender que isso prejudica bastante o leite do produtor, né? E faz com que ele receba menos. Né? E aí uma das maneiras da gente controlar a mastite subclínica, a frente para controlar a subclínica, tem duas maneiras. Ou você faz coleta de leite e manda para um laboratório para fazer a contagem de células somáticas dentro do laboratório, ou tem uma maneira de estimar dentro da propriedade que a gente chama de CMT, que é o California Mastite Test. Que esse de baixo que vocês estão olhando, ele é como se fosse uma bandejinha de raquete, né, ali, e tem 4 circunferências, né, para cada teto. Qual é que é o princípio desse teste, gente? É colocar um jatinho de leite correspondente a cada quarto mamário e acrescentar a solução de California Mastite Test. O que essa solução vai fazer? Então, a função dessa solução é fazer a liberação, o rompimento do conteúdo celular que tem no leite. Então, quanto mais células tiver no leite, quanto mais células somáticas tiver no leite, maior vai ser o rompimento de células e, consequentemente, esse material, ao se misturar com o líquido da raquete, ele vai virar uma gelatina. Então, é essa a interpretação que tem que fazer, né? Quanto mais líquido ficar, se não precipitar aquela solução, é sinal de que ele não tem infecção, né? E aí a gente vai classificando em cruzes, né? Que se a gente tem dúvida, a gente pode repetir. E quanto mais gelatinoso e viscoso, maior o número de células somáticas. E aqui que a gente tem que prestar atenção é que isso é um teste bastante subjetivo, né? Então exige treino, né? Não é qualquer pessoa que pode fazer. Todo mundo pode fazer, mas antes da pessoa fazer, ela tem que entender o que ela está fazendo. Ela tem que é bom que ela tenha um treinamento para poder interpretar, né, já que é um teste subjetivo. Mas ele é muito útil dentro de uma propriedade. E a principal razão para o teste de CMT dentro da propriedade ser bastante interessante é porque, mediante você reconhecer quem são os animais que têm uma alta quantidade de células somáticas, a gente pode pensar em mudar ali a nossa linha de ordenha. Então, o que é isso, gente? É simplesmente alterar a ordem dos animais que vão ser ordenhados. Então, tem algumas sugestões que a gente pode pensar que seria interessante, né? Primeiro, ordenhar vacas primíparas sem mastite, né? Que é as vacas, provavelmente essas vacas são as mais saudáveis que a gente tem, porque elas nunca adoeceram de mastite, é o primeiro parto. Então, aqui é um cuidado bem interessante para que a gente não contamine esses animais. Depois a gente pode colocar vacas multíparas que nunca tiveram a mastite. Em terceiro lugar, a gente pode ordenhar as vacas que já tiveram, mas que elas estão curadas, que elas não têm ali, não apontaram ter uma CCS alta, né? A gente pode depois fazer as vacas com mastite subclínicas, né? Por último, as vacas de mamite clínica, por uma questão de tratar, né?
e a vaca de mamite crônica, sendo que esse último aqui, em muitos casos, na verdade, a gente tem que evitar de ter esses animais de mastite crônica, né? O ideal é que a gente não os tenha e pensa numa maneira de manejar para que a gente não chegue não tenha esses animais crônicos. Então, a gente vai encerrar nossa aula por aqui, tá? A gente ficou como uma tarefa para vocês, então. Além de que a gente tem um exercício no AVA de fixação do conteúdo, eu quero que vocês também respondam essa seguinte pergunta: como prevenir as diarreias e pneumonias, né? Para vocês escreverem, não precisa ser algo grande, tá? Não precisa fazer toda uma revisão. Se vocês quiserem fazer, ótimo, mas a gente pode só fazer algo curtinho, pensando assim, como é que eu gostaria que a gente pensasse nessa atividade? Que a gente está conversando com produtores e que a gente precisa explicar para eles quais são as medidas que a gente precisa fazer para prevenir diarreia e pneumonia. Então, um breve texto ali, descrevendo quais são as principais medidas, como é que pode fazer, tá? E a nossa aula a gente já encerra por aqui, que a gente viu como é feito esse planejamento do manejo sanitário do rebanho como um todo. Também vai ficar para vocês um material disponível de leitura em PDF, que é muito focado na parte de período de transição, que é algo que a gente vai precisar aprofundar um pouco mais. E dúvidas ou sugestões, eu estarei disponível no chat para que a gente possa conversar. Um abraço a todos e bom estudo para vocês.